Qual foi o motivo mais mesquinho pelo qual você rejeitou alguém? História 1. Tive um primeiro encontro com alguém que era muita areia para o meu caminhãozinho. Não conseguia acreditar na minha sorte. No caminho para o jantar, tudo estava indo bem e a conversa estava fluindo. Ela parecia realmente afim de mim. De repente, ela gritou para eu parar o carro. Não encostar. Parar, agora mesmo, no meio de uma rodovia principal de 4 faixas. Pouco antes de eu parar completamente no meio da estrada movimentada, ela abriu a porta do passageiro e pulou para fora. Se um policial tivesse visto essa cena, provavelmente pensaria que ela estava escapando de um sequestro. Ela pulou do carro e correu por 2 faixas de trânsito, e eu fiquei ali atordoado com a porta do passageiro aberta. Alguns segundos depois, ela voltou correndo com algo debaixo do braço. Eu não conseguia ver o que era no espelho. Ela tinha um sorriso enorme no rosto e, ao voltar para o carro, gritou de alegria ao me mostrar o que era. Era só uma calota. Ela disse que era para comemorar o nosso primeiro encontro e que poderíamos dividir os dias que ficaríamos com a calota. Ela também disse que eu poderia ficar com ela primeiro. Esse foi o nosso primeiro e último encontro. Opinião. Este é um exemplo perfeito de como a execução de uma ação é mais importante do que a ação em si. História 2. Ela me ligava todo dia uns 2 minutos depois que eu saía do trabalho. Pedi várias vezes para ela me dar apenas 1 hora antes de ligar, me deixar chegar em casa primeiro. Eu tinha que dirigir 45 minutos para voltar para casa, que era meu tempo de descompressão. Eu aumentava o volume do rádio e superava as coisas que aconteceram durante o dia. Ela não conseguiu. Aquela única hora do dia que eu precisava passar um tempo sozinho era pedir demais, mas eu mal podia esperar para ouvir sua voz. Foi o que ela me disse. Então terminei com ela. Meus amigos me dizem que isso é incrivelmente mesquinho, mas eu sinto que ela não consegue respeitar limites simples e isso será um grande problema mais pra frente. Opinião. Limites definitivamente não são mesquinhos. Eles são essenciais para manter o respeito e o relacionamento saudáveis. História 3. Fiz uma caminhada de um dia com ele. Na metade da caminhada, nos deparamos com um gambá malhado. Comecei a recuar e, quando ele perguntou por quê, eu disse que era um gambá. Ele discutiu comigo, dizendo que era uma doninha, não um gambá, porque gambás têm listras, e que eu, obviamente, não sabia do que eu estava falando. Quando eu continuei insistindo, ele disse: "Eu vou provar para você." Enquanto ele começou a caminhar em direção a ele. Famosas últimas palavras. O gambá, lógico que tentou se defender e borrifou aquele líquido fedido nele. Tivemos que interromper a nossa caminhada, e eu o faço andar na caçamba da minha picape no caminho para casa. Eu terminei com ele depois disso, principalmente porque ele não me ouviu, e eu também odeio que me digam que eu não sei do que eu estou falando quando eu estou certa. Opinião, isso não é mesquinho. Isso é garantir que qualquer descendente em potencial tenha a capacidade intelectual para prosperar e sobreviver. História 4. Ele achava que os vikings eram criaturas míticas criadas por Hollywood. Então falou sobre como esse programa de TV Tudors era interessante e não sabia que Henrique VIII era um rei de verdade. Embora eu entenda que o programa de TV não é 100% fiel à história, além disso, ele afirmou que a matemática não é de verdade, porque uma maçã não é a mesma que outra maçã. E como a matemática pode explicar isso? Basicamente muito ignorante. Muito ignorante. Era complicado ter uma conversa decente com ele. Opinião, nada mesquinho. Quem iria querer alguém com o QI negativo como parceiro romântico? História 5. Minha amiga eternamente solteira transformou a rejeição de pessoas em um esporte. Eu uso o Tinder para ela, o que é muito divertido, mas um dia eu tinha conhecido alguém para almoçar e pensei: aqui está alguém que é meio que o tipo dela. Será que ela estaria interessada? Acabei abrindo o perfil dele e mostrando para ela algumas fotos do cara. Chegamos na sexta foto e era dos gatos dele, em uma casa na árvore. Ela explica: os gatos dele parecem mal criados. Sim, é por isso que você está solteira. Ainda, 6 anos depois. Opinião. Tudo bem, contanto que ela não se importe em ser solteira. Algumas pessoas realmente não se importam.
Elas vivem felizes sozinhas. História 6. Anos atrás, quando o Tinder era novo, fui a um encontro com um cara que esqueceu de revelar que tinha epilepsia. Eu não tinha problema nenhum com isso. O problema começou quando ele começou a ter uma convulsão. Então procurei ajuda e chamei uma ambulância. Ele reclamou comigo por chamar uma ambulância. Deixou várias mensagens de voz no dia seguinte gritando comigo, dizendo que eu era uma pessoa horrível por deixar ele com uma conta de ambulância. Edição: eu moro na América, onde o sistema de saúde é uma piada. Quando a ambulância chegou e ajudou meu parceiro a passar pela convulsão, ele estava bem e ciente do que aconteceu depois disso. Eles perguntaram a ele: "Você tem algum medicamento que devemos saber, etc?" E ele disse: "Sim, tenho uma receita, mas não gosto de tomar. Não tomo faz algumas semanas." Eu não sabia de nada disso, mas compreensivo de como alguém se recusaria a tomar seu medicamento, mas caramba, custava ter me falado. Opinião: imagine estar financeiramente falido, porque toda vez que você tem uma convulsão, alguém chama uma ambulância. O sistema de saúde nos Estados Unidos é uma desgraça, mas é culpa dele por não te avisar antes. História 7. Ela apareceu no nosso encontro de moletom e chinelos. Em meados de janeiro, ela mencionou que não tomava banho fazia alguns dias. Dei outra chance para ela porque imaginei que talvez ela estivesse lidando com muita coisa ou passando por um momento difícil. Ela fez isso pela segunda vez de novo, e então começou a me dizer que seu irmão era um criminoso. Não teria sido um problema se ela não tivesse me convidado para jantar na casa deles. A coisa toda foi muito bizarra. Opinião: isso não parece mesquinho, parece a atitude certa. Higiene é definitivamente a única coisa que eu não consigo fazer vista grossa. História 8. Passamos nosso primeiro encontro visitando várias lojas de discos em Manhattan e Greenwich Village. Eu o levei para as minhas favoritas. Eu disse a ele qual álbum do Elton John eu achava melhor. Ele discordou e foi bem firme, dizendo que eu estava completamente errada. Ele iria para uma festa na casa do irmão depois e não gostava de metrôs, já que seu pai foi uma das vítimas do 11 de setembro. A festa era a 100 quarteirões de distância, no Brooklyn. Decidi acompanhar ele até a festa, apesar de ter asma leve e gotejamento nasal grave. Uma vez lá na porta, ele decidiu que não daria certo porque ele não conseguia deixar nossas diferenças de lado. Suas últimas palavras foram: "Você realmente acredita que Honky Chateau é o seu melhor trabalho?" Respondi: "Claro que sim." Ele estava com uma cara de horror e nojo e disse: "Não, isso é simplesmente errado. Não vai dar certo, porque você tem mau gosto." Literalmente fui rejeitada por Honky Chateau, mas tudo bem. Meu sogro acha que esse álbum é o máximo. Opinião: as pessoas são estranhas. História 9. Ele me disse que sabia falar latim. E como uma classicista, principalmente grego, mas eu também sei latim. Essa foi uma das coisas que me fez concordar em sair com ele. Pensei que, mesmo que não gostasse dele, poderíamos ter algumas conversas interessantes. E estou sempre animada para fazer novos amigos clássicos. No jantar, ri de algo e disse: "In vino veritas." "O quê?" "Você sabe, in vino veritas." Acontece que ele não sabia latim. Ele mentiu e pensou que poderia escapar impune. Não houve um terceiro encontro e, embora eu não tenha dito, estava claro que ele sabia exatamente o porquê. Opinião: que coisa besta para mentir sobre quando é tão fácil de ser pego. Isso também aconteceu comigo algumas vezes, e é incrível como a pessoa que mentiu fica brava com você por apontar isso. História 10. Eu tinha 13 anos e estava namorando uma garota há cerca de 2 meses. Estávamos jogando Jenga e percebi que ela só tirava a do meio, nunca das laterais. Isso me fez sentir como se ela fosse tímida e chata. Foi nesse momento que perdi a atração por ela e terminei com ela pouco depois. Todos esses anos depois, eu sou tímido e chato e ela é muito popular e extrovertida. Opinião: no final das contas, ela não era tímida e chata, ela só estava jogando para ganhar. História 11. Eu fui o rejeitado, mas a razão que me deram foi:
Já fui rejeitada tantas vezes e queria saber como é rejeitar alguém. A melhor amiga dela me disse que também estava interessada em mim. Opinião: ah, já sofri traumas emocionais suficientes. Agora está na hora de começar a traumatizar os outros também. Isso é mesquinho. História 12. Esse cara era super fofo e tinha muitas qualidades boas. Ele era encanador e casualmente admitiu para mim que às vezes ele roía e limpava as unhas depois do trabalho e gostava de sentir o gosto do que tocou naquele dia. Eu não conseguia superar isso e tive que terminar. Edição: algumas pessoas mencionaram que não é mesquinho, mas eu sinto que é. E eu provavelmente deveria expandir isso. As coisas estavam realmente indo muito bem, como se ele tivesse dito todas as coisas certas e ele fosse uma pessoa genuinamente boa, com interesses semelhantes, até o momento em que ele disse que estava pensando em seguir em frente com o relacionamento. Além disso, vejo roer as unhas como um hábito que poderia ser mudado e até mesmo praticar uma higiene melhor, o que ele já fazia, exceto por aquelas unhas nojentas. Uma vez que ele disse isso, ele estava falando sério. Minhas opiniões e sentimentos por ele mudaram. É só uma coisa que me afastou completamente dele. E obrigada pelos comentários engraçados. Estou no trabalho e precisava de uma boa risada. Opinião: o serviço do encanador parece divertido quando você está falando sobre canos e imaginando água potável fluindo por eles. Mas quando você percebe que a maioria dos encanadores lida com águas de esgoto, o fato de ele gostar de pôr aquela sujeira na boca é uma das coisas mais nojentas que já ouvi. Esse cara é doente. História 13. As unhas dos pés dela eram tão longas que sempre que ela estava por perto de você, dava para ouvir estalos no chão como se ela fosse um cachorro. Edição: nossa, isso realmente deu muitos likes. Obrigado pelos prêmios também, gentis estranhos. E sim, ela é real. E eu não estou inventando isso. Para qualquer um que esteja perguntando como funcionava, eu acho que ela estava bem em andar por aí com unhas cheias de fungos. Ela não se importava muito e usava um número de sapato acima do normal para caber no pé. As unhas meio que se curvavam para baixo para que se encaixassem perfeitamente ao sapato. Opinião: sem palavras, simplesmente perturbador. História 14. Eu terminei as coisas uma vez por causa do tamanho dos dentes dela. Eles eram minúsculos comparados ao tamanho da boca dela. Não deveria ser um problema, mas me deixaram estranho. Davam uma sensação ruim, sei lá. Não sei porquê, mas era uma daquelas coisas que eu não conseguia ignorar e gradualmente se tornou a única coisa que eu conseguia ver. Uma mulher adulta com uma boca cheia de dentes de leite. Simplesmente estranho. Opinião: todo mundo tem direito às suas preferências. Tenho certeza de que ela encontrará alguém que não se importe com isso. História 15. Eu fui a um encontro há anos atrás com um piloto super fofo. Eu moro em uma cidade da Marinha. Ele estava realmente afim de mim. E nos demos muito bem, mas ele tinha mãos minúsculas, não como mãos medicamente minúsculas, mas eram menores do que eu estava acostumada a ter em um parceiro. Eu sou baixinha, mas tenho mãos e pés bem grandes. E fiquei olhando para as mãos dele segurando seu copo de cerveja, a noite toda pensando em como seria dar as mãos com ele, e quão monstruosas minhas mãos pareceriam em comparação. Eu simplesmente não consegui fazer isso. Tive que recusar o convite dele para um segundo encontro. Eu vi um monte de gente comentando sobre as suas próprias mãos serem pequenas. Sinto muito. Não era minha intenção fazer as pessoas com mãos pequenas se sentirem mal. Acho que meu problema estava enraizado nas minhas próprias inseguranças sobre as minhas mãos. Elas não são super femininas e são meio gordinhas. Eu tenho as mãos de um menino de 10 anos aumentadas para um tamanho de anel 8. As mãos dele estavam perfeitamente bem. E tenho certeza de que alguém sem insegurança sobre ser maior que seu companheiro, em geral, e que não fosse uma esquisitona total como eu, nem teria notado. Opinião: você venceu. Eu li várias histórias nesse tópico. E essa é definitivamente a razão mais mesquinha para terminar com alguém que eu já ouvi. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever
E ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.